Olá, boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez para desejar a vocês uma feliz Páscoa. Hoje é uma sexta-feira santa, né? Então, eu vim aqui para dizer para vocês que Deus abençoe a todos, independente da religião, que o caminho de vocês sejam cada vez mais brilhante, bonito, cheio de amor, cheio de alegria. E também para dizer que eu deixei esse podcast para hoje propositalmente. Por ser uma sexta-feira santa, por falar de amor, por falar de música, amor à música, É um universo que é meu, né? É um linguajar muito meu. É muito sagrado. Solo sagrado, família solo sagrado. Já aproveitando e agradecendo todos os outros convidados aqui que estiveram aqui e que vão estar aqui nesse podcast. Mas hoje eu quis deixar esse, em particular, pronto para vocês. Porque conta história de vida e fala de música. E onde há música, há amor, há dedicação. Porque a música traz alegria para quem ouve, traz acalento para a alma, para quem toca, para quem canta. Então, fica hoje para vocês duas feras que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muita admiração, que é o meu amigo Dário Nóbrega dos Santos, para os amigos mais íntimos, Darinho, que é segundo tenente reformado, né? Bombeiro militar da reserva. Ele trabalhou desde 1989 a 2019 como bombeiro. E o Darinho tem 30 anos de música. E o hobby dele é pescar e tocar e fazer a galera levar amor para o pessoal que vai ouvir um bom samba. E o meu amigo Romão Santos, 51 anos, casado, 2 filhos, servidor público, músico há uns 20 anos. Só que o Romão, diferentemente do Darinho, ele toca música raiz, moda de viola, sertanejo raiz. E o Romão mora em Bertioga há 35 anos. E eu colocando essas duas pessoas tão diferentes em estilos musicais, engraçado, né? Ao mesmo tempo fica tudo muito igual. Porque quando as notas se encaixam, elas se equalizam, quando tudo se forma, se torna uma sinfonia perfeita. E essa sinfonia perfeita leva ao amor. E para mim o amor chama-se música. Então fica para vocês hoje, nesse dia tão especial, que é a semana de Páscoa, muita música para vocês. Fiquem com Deus. Que alegria receber vocês aqui. Nada como a gente receber as pessoas que a gente gosta, ainda mais quando é na nossa casa, né? E aí a gente realmente traz aquilo que a gente acredita, né? Nossa verdade. E quero agradecer novamente por vocês terem aceito o meu convite. Eu sei que vocês tiraram esse tempo para estar aqui na minha humilde residência. E nós vamos contar muita história, vamos falar sobre a vida, sobre música, sobre família, mas o tema hoje é música mesmo.
São duas feras de Bertioga, que cada um toca um segmento. Mas vocês viram que quando se encontram, é muita luz e muita química e muita simbiose, muita energia boa. Né? Então não tem essa de eu toco uma coisa, tudo música. Né? Tudo, as notas se encontram e se encaixam e se apaixonam, não é assim? Darinho, vamos começar por tu? Vamos, né? Vamos sim. Me conta, como foi, como é que você começou, como que é essa história na música? Então, eu sempre gostei de música, porém meus pais não são músicos, uma coisa que veio de mim mesmo, de gostar, nasci com o dom? Com esse dom, né, de querer aprender música, gostar de música, e desde muito novo. Quando eu era bebê, eu falava uma palavra para minha mãe, que era funinha. Funinha? Minha finada mãe, né? E o que é funinha? Funinha, isso aí era uma corneta. Aquelas cornetinhas que compravam em lojas, essas coisas assim. Não tinha teclas, né? Mas a gente ficava... Apitando, soprando aqui. Exatamente. É que nem aquelas flautinhas, aquelas flautinhas, né? Isso aí rendeu um fruto que... em seguida eu vou falar, mas em seguida aqui sobre o que eu fui tocar com esse negócio. Mas como era música, eu achei muito novo, moleque novo, tal, achei um violão descartado, acho que o pessoal de São Paulo que vinha, violão acho que quebraram o violão, eu achei o violão. Você é daqui de Bertioga mesmo? Eu sou daqui de Bertioga, nascido aqui. Ai, que legal. Caiçarão mesmo, não tem jeito. Então, trabalhei, né, que nem você falou, minha vida foi trabalhei no bombeiro, meu hobby é pesca, meu hobby é música. E assim tem que fazer um peixe pra nós, né, Romão? Ele gosta de pesca e tal, mas eu não vi esse peixe ainda. Nem da peixaria, que dirá pescado. Então. Daí não é papo de pescador não, né, Darinho? Não é papo de pescador, não faltará oportunidade. Essa eu quero ver. Não faltará. Gente, tá vendo? Tá gravado aqui. Tá gravado. Eu e o Romão vamos cobrar. Aí o Vini Brasil tá ali também, ó. Então, aí, passados esses sufocos aí, daquela época eu não podia comprar, meu pai não podia comprar o violão. Aí com 12 anos, aí meu pai já comprou um violão pra mim, da marca Tonante, Rei dos Violões. Essa marca, na época, hoje em dia não fala mais dessa marca, mas era uma marca a mais inferior que a marca mais inferior que havia, porque tinha Giannini, de Giorgio, Del Vecchio, outras. Meu pai tinha condições, comprou um Tonante, e nessa época, como eu era muito, reprovei a 6ª série, porque gostava de ficar, não um negócio de música, mas na época de criança, como aqui só tinha mata e algumas casas, né? Hoje tem 70 mil habitantes, aqui tinha mil habitantes, vamos supor que era 1000. E olhe lá. Se chegasse 1000. E meu hobby, criança não tem criança era fazer. passarinho, de criar passarinho, de querer caçar passarinho. Minha mãe falou, agora você reprovou, o castigo. por esse motivo você vai trabalhar no Sesc o dia inteiro, que já estava com... Se lascou-se. Exatamente. Mas foi... Foi bom, foi bom. Eu agradeço a minha saudosa mãe por tudo que ela proporcionou para mim, né? Até emociona, mas é assim mesmo. Mas aqui é real, aqui não tem nada gravado, nada cortado, então as emoções elas vão aflorar mesmo. Os erros também vão acontecer, mas tudo certo. Então ela trabalhava na escola. Toma uma aguinha, isso aí. É bonito. É porque é muito sincero, né? É bonito a gente se emocionar e sentir saudades. Então, agora veio um pouco de fôlego a mais. Vamos lá. Ela me colocou me incentivou para entrar no Sesc, para trabalhar. E trabalhando no Sesc durante o dia inteiro, não tinha condições. Aí ela falou, tem uma vaga aqui na escola, um amigo meu que é secretário, chamado Cláudio Neri, conhecido como Bebeco. Ele é professor de violão, tá dando aulas aqui se você quiser. Ele dava aula de violão modo cifrados, né? E aí eu, com 12 anos, já entrei naquelas aulas, fiquei 4 anos com ele. Legal. Cifras, que aprende do natural,
posições naturais, menor, maior, sétima, aí já entra nas aranhas, que a gente chama de aranha, que é dissonância, acordes dissonantes, que são os mais difíceis, né? E na época, o estilo que ensinavam era rockinho brasileiro, bossa nova. Tava no auge. É isso. Bossa nova, tal, enfim, né? Mas o que você se dá? Nesse começo você gostava de tocar o quê? Nesse, moleque, né? Então. nesse começo. Você tocava de tudo já? Um pouquinho. Então, na escola, no lugar que eu gostava de tocar, saía da aula, aí nos intervalos ficava com o violão, né? Naquela rodinha de amigos. As paquerinhas. Tem que ter essa querendo, né, flertar com alguma coisa, com alguém com o violão na mão. Sempre. Mas Coisa de não tinha sorte com isso, não. Nunca tive sorte com isso. Através do violão, né? Mas, aliás, também é outro assunto que vem mais à frente. Enfim, aí eu vou falando umas datas aqui, 82 a 86 foi esse aprendizado de música. E aí eu era nesse 86 a 89 mais ou menos, eu era do um grupo chamado Jucre, era Jovens Unidos com Cristo, da Igreja Católica aqui. Legal. E aí eu já... Bonito nome, né? Jucre, Jovens Unidos com Cristo, era, como que chama? É um pessoal que... grupo de jovens, né? É verdade, tinha muito mesmo. Grupo de jovens. Eu já fiz parte também de grupo de jovens. Da nossa igreja católica, que é a São João Batista, né? E aí, lá, já me encaixei na música também. Tocando lá no teatrinho lá dos fundos da igreja, em ensaios e louvores, oração, grupo de orações, essas coisas. Aí quando tinha missa, vocês tocavam? De lá nós já entrávamos pra missa e tocava na missa também. Bacana. E pra gente, né, já tem um público ali, né? Então, a gente já se sente artista. Como eu gostava muito de música. Gostava. Gosta. Isso já... Parece, né? Gosta. Então, nessa fase aí, eu tocando um grupo de jovens da igreja e tal, eu fui escalado para tocar contrabaixo. Eu tocava contrabaixo porque já tinha o nome Maria Olinda, que tocava violão, o irmão dela tocava guitarra. Aí ele falou: Darinho, só sobrou o baixo para você. Aí na igreja aprendi a tocar baixo na comunidade da igreja. E aí... então você toca baixo, a gente não sabe. Então, contrabaixo, mas da forma que eu aprendi na época, não sou o Rodrigo da vida, né? Rodrigo é fera. Rodrigo, mestre, um professor, né? Gente boníssima, né? Que mais pra frente acabamos sendo parceiro de grupo também de musical. Como até hoje, né? Até hoje. Então, isso em 89. Aí, em 89, eu acabei entrando no Bombeiro. Ainda solteiro? Solteiro, entre 89 do Bombeiro. E aí deu um break com a música. Porque o regime militar é meio puxado. Né? Porque... Meu pai também é bombeiro. Mas só foi na época de escola. Chamava de escolinha de soldado, né? Chama-se academia. Hoje em dia é curso superior de soldado. No meu tempo era escola de soldado, porque era até o ginásio só completo, não era. Hoje em dia já é tido como tecnólogo superior, né? Entrando como soldado, você já tem curso superior. Legal. Então, mas falando da música, né? Estamos falando aqui sobre música, né? Comecei a trabalhar, esse rapaz que deu aula para mim, nós tínhamos um amigo, inclusive nosso amigo Romão aqui, isso há mais de 30 anos atrás, chamado Dr. Miguel. Ele é dentista aqui na cidade. Eu conheço o Dr. Miguel. Dr. Miguel, ele montou uma banda com ele, Gildásio, cantava um sertanejo, esse sertanejo raiz, e eu fazia contrabaixo para eles. Dentro do mesmo ensaio, o meu ex-professor de música me chamou para tocar para eles também. E o nome da banda que ele tocava era Quem Dera Fosse Banda. O nome da banda era Quem Dera, que é o Cláudio Nery, né, Bebé?
E tinha uma rapaziada que tocava. Como que chama o nome da banda? Quem Dera Fosse Banda. Quem Dera Fosse Banda. O nome da banda era Quem Dera Fosse Banda. É tudo num pacote só. Era o sertanejo Zé Miguel, Gildásio. Uma miscelânea musical. Então, porque é o seguinte, a gente oferecia para restaurantes, pizzaria, festa de aniversário. Qual que é o seu estilo de vocês? Ó, nós temos sertanejo, pagode, bolero, tudo, e forró também. E esse forró era um cantor chamado, não sei se vocês já ouviram falar, o Romão já ouviu, João Marques. João Marques é um rapaz que mora daqui de Bertioga. Ele é do Nordeste, mas casou em Bertioga, mora em Bertioga e tal. O filho dele é da comunidade daqui da Bertioga, da Igreja Católica. Não recordo o nome, mas ele sabe que. E, enfim, né? Então tinha o Dr. Miguel Gildásio sertanejo, eu tocava baixo para eles. Quem Dera Fosse Banda. Quem Dera Fosse, esse nome é demais. A Andréia, uma colega minha, que fui chamada eu e ela da igreja. A Andréia, que é minha concunhada hoje em dia, casada com o Natalino Capinho, da Guarda Municipal. Então ela era cantora da Quem Dera Fosse Banda, juntamente com o Cláudio Neri, Bebé. E o João Marques fazia forró, né? E nisso aí a gente oferecia serviço até em circo. Chegava circo na cidade, a gente ia tocar no circo. Se chamasse pro velório, ia também. Se chamasse pro velório, ia também. Então, ainda era basicamente isso, né? Nessa época. Boa. E também chega uma hora, esse José Miguel Gildásio, tocamos dentro da colônia, todas as festas quermesse que tinha, encaixavam a gente no Sesc e tal. Hoje em dia é tão difícil quermesse, né? E assim por diante. Aí, chegando mais pra frente, né? 90, na década de 90, esse Cláudio Neri falou, vamos montar um grupo chamado Quinta Essência. Você não quer participar? Mas tem que tocar baixo, que eu vou fazer violão. E o Nilton é aquele que toca cavaquinho aqui no Bertioga Moreno, que tem um cabelinho amarrado aqui. Niltinho do cavaco. O apelido dele é Hippie do Mangue. Do cavaco. É Hippie do Mangue. Desenterrando as histórias, aí a gente vai descobrindo as coisas. Nosso amigo. Aí montamos essa banda chamada Quinta Essência. Eu tô dando uma Quinta Essência. Tocamos durante. Nome bonito. Eu tô gostando dos nomes, viu? Agora esse, Quem Dera Fosse Banda. Então, Quem Dera Fosse Banda tocou uma média de uns 5 anos, durou. Sobreviveu uns 5 anos. Então, quem dera, imagine se fosse banda mesmo. Então, e aí foi pra Quinta Essência. Quinta Essência, década de 90, durou também mais ou menos 5 ou 6 anos, trocando de. E qual era o estilo? O estilo era. Aí já veio samba, pagode e swing. Opa, aí já mudou de figura. Aí já veio só samba, pagode e swing. Tá. Era banda, bateria, aquele tempo usava tumbadora, né? Que era o tempo. Legal. As músicas era o tempo do. Axé? 90, né? É 90, mas era muito. Lambada também. Raça negra, lambada. Lambada. Tava tudo no auge, né? Na moda isso aí. Lambada, raça negra. Oxigenação, né? Era uma Isso, mistura. Exatamente. E nós tínhamos até teclado na banda, né? Olha? Assim, tudo, teclado, tubadora, bateria, aí eu fazia baixo, Bebé violão. Gente, eu gosto de tumbadora. Não sei porque a maioria do pessoal não toca mais com tumbadora, mas acho o som muito maneiro, muito legal. Muito legal. Deveria continuar, né? E dá inclusive pro pessoal que toca comigo aí, manda um abraço, né? O Cláudio Neri, Bebé, Joãozinho, Pança, e assim por diante. Pança tocou com a gente. E muitos outros, né? Que legal. Os que eu não lembrei. Um abraço também. Um abraço também. É que aqui a gente começa a conversar e tem que lembrar tudo. Aí lá para 96, 97 eu falei, agora o Bebé falou, ó, eu vou ter uma vida mais tranquila, mais recatada, mais olhar para o meu interior, vou ser mais religioso, então eu vou dar uma parada. Se vocês quiserem continuar. Né? Cada um tem seu momento, né? Então aí respeitamos a decisão dele e tudo. E ele parou, tocamos mais alguns meses e também paramos, né? Aí, até os instrumentos ficou lá em casa, bateria enferrujando, contrabaixo Fender. Putz, a Fender é Fender, muito bom. Gosto de Fender. E tava lá tudo parado. Tudo parado, enferrujando, aí foi bateria, doei pra uma pessoa.
O contrabaixo vendi para um colega meu chamado Valdeci, que tocava aqui na igreja do Sesc, Valdeci. E assim por diante. Aí foi desfazendo as coisas. Ah, isso corta o coração, não corta? Então, agora chegando mais recente, aí sim, aí vem uma banda mais... Eu tô chegando ao fim da minha história. Fica à vontade, que aqui a casa é nossa. Aí na década de 98... Gostou dessas histórias, né? No ano de 98, bateram na minha porta um garoto chamado Lelinho e Vagninho. E o nome de Vagninho já parece que é sambista, pagodeiro. Exatamente. Já é um negócio, né? Já lembra. A família dele é de bombeiro, pai, irmão, chama-se Vagninho Riesco. Ah, que legal. Ele tem, hoje em dia mexe com academia, né? Boxe. Ele montou um boxe de crossfit. Tá? E mexe com essas coisas, né? Esportista, atleta, gente boa. Um abraço pro Vagninho. E ele me chamou para tocar. Só que ele jogava muito futebol, né? Ele sabe. E aí o Lelo, que é o filho do Da Hora é o primeiro mestre, irmão do Da Hora, da bateria, do bisneto hoje em dia. Tá. Tinha o irmão dele, que é o Walter Da Hora, e esse que é o mestre. Ele tocava repinique e é mestre de bateria mesmo. Que legal. Eu toquei com ele na banda do Pedrão, falando assim porque eu já toquei em carnaval desde criança, né? Que delícia. Chamasse malaca, caixa de guerra, tocava, mas sempre tive, quando chegava no campo assim... Fanfarra você também participou de fanfarra? Exatamente. Ai, fanfarra era tudo. Aquela história que eu contei lá atrás. Eu já participei de fanfarra. Então, a fanfarra... Nossa. Toquei muito... O Alberto, que está conosco hoje aquele... Fala Negão, né? O Negão Alberto do Bigode, que sabe quem é? Sim. Participa do Bisneto. Ele era meu primeiro professor de fanfarra. Que legal. Ele é professor de fanfarra, de música. Ele está envolvido lá com a gente. Que lá. delícia. Entende do negócio, né? Então, aí com ele eu tocava percussão. Na escola de samba do Pedrão, tocava percussão também. Eu falei, mas sempre com aquele negócio na cabeça de querer aprender. Falei, um dia eu aprendo cavaco. Cavaco era... que eu via Bertioga não tinha. Você já tinha uma queda, uma paixonite pelo cavaco. Minha aula inicial foi violão, né? Aí do violão foi pro contrabaixo. Mas não era ainda o que você queria. Agora que eu vou entrar naquele negócio, quando eu era bebezinho de fala funinha, veio um professor, um senhor chamado, eu vou lembrar do sobrenome dele, Colasso. Não lembro o primeiro nome dele. As filhas dele estudaram aqui, tem a Mônica Colasso, trabalhou comigo lá no Bombeiro, de temporária, né? Que tem a Kátia, que eu conheço, a Mônica. E esse Colasso, ele tocava um instrumento chamado clarim. Clarim é uma corneta maior, uma cornetona grande. E aí ele fazia clarim e nós tocávamos uma corneta se eu não me engano, acho que é si bemol. Corneta o tom dela é si bemol, mas ela é corneta sem tecla. Entendi. Só faz aquelas notas lá. Só aquela ali acabou. Vocês que se virem. Mas para fanfarra, para fanfarra, e eu aprendi a embocadura. Que é difícil, machuca. Tem a embocadura, tem que ficar treinando aquilo lá em casa sozinho lá para não dar. Sangra, racha até formar. Para não farrapar na hora lá, né? E aí, isso me rendeu o quê? Quando eu fui servir em 87, eu já estou lá em 98, mas voltando aqui do negócio da corneta, fui servir em 97, descobriram, eu tinha um primo meu que estava saindo. Te dedaram. E falaram, esse aqui é corneteiro, toca corneta. Eita, Guta, Aí eu estava na escala de 2x1, para quem foi militar do exército, 2x1 trabalha dois dias em expediente e um de 24 horas. Eita, 2 expedientes. Aí eu chamava na IG, Infantaria de Guarda. E aqui, era uma guarita, um fuzil aqui parado, sol, chuva, olhando atento, né? Para tomar conta do quartel inteiro. Aí me chamaram, desculpa o microfone, eu abaixei aqui. Me chamaram para ser corneteiro da banda, fiz um teste, passei. E eu falei, como é que é a escala de corneteiro? Ele falou, a escala de corneteiro é de 8x1, 8 serviços por 1, de 24 horas. Olha como já mudou. Olha. De 2x1 para 8x1. Tá melhorando. Tava melhorando. Aí já melhorou bastante. E na banda da base, eu tocava
pra tocar pra fora, como assim, desfiles, tocava percussão. Chama bombo ou bumbo. Bumbo ou caixa eu tocava. E lá na banda mesmo eu era aprendiz de trompete. Fiquei um ano na banda, mas não quis. Falei, eu com 18 anos, eu não quis. Como eu chamava engajar, né? Engajar é seguir carreira. Seguir carreira. Ah, tá. Ficar. Me chamaram muito, fica na banda, que daqui uns 3 anos você já vai ter promoções, tem condições, porque a prova da banda é que nem prova da ordem dos músicos. Eles falam assim, toca uma música inteira. Aí você ensaia. Ele é dos nossos, gosta de café. Enfim, né? Aí eu vi essa parte da corneta aí, fiquei um ano na aeronáutica. Tem muita gente que sabe que eu servi, mas acho que não sabe que eu fui corneteiro da banda da aeronáutica. Darinho corneteiro, olha só, gente, ó. Tinha uma parada que falava. Mas é corneteiro mesmo que fala? É corneteiro mesmo que fala. Tá. Chama-se corneteiro, quando tá de serviço, corneteiro de dia. Tem oficial de dia, sargento de dia e tal. Corneteiro, olha, corneteiro. Aí você tem eu achei que era tipo uma brincadeira, mas é verdade, não, corneteiro. Corneteiro. O instrumento chama-se corneta, né? Não, isso eu sei, mas. Então. Nem imaginava que. Aí, né, porque aí tinha que, naquela parada de gente, de militares de manhã, porque estava indo nacional, tinha um major na minha frente, eu olhava para trás, toca sentido, toca descansar, essas coisas. E não podia, com a mão tremendo, mas a boca aqui não podia tremer, tinha que. Tinha que fazer bonito o negócio. O major, e mais de o quartel inteiro para desfilar na parte da manhã, então era uma responsabilidade grande, né? Mas eu não quis seguir carreira com isso e tal. Aí voltando aqui já na banda Caso Sério, que eu não tocava sopro, aí surgiu outro desafio. Como eu gosto de música, eu fui chamado para tocar e falaram, você vai ter que tocar e você vai ter que tocar cavaquinho. Eu falei, nossa senhora, mas eu contrabaixo, no violão, contrabaixo. Aprendi no violão, aí comecei a tocar em bandas com contrabaixo, aí me chamaram para tocar em outra banda. Corneteiro de fanfarra e na parte militar. E agora queria que você tocasse cavaquinho. Vixe, estava lascado. Mas eu tinha vontade de aprender assim. O cavaquinho é a mesma coisa do violão, com uma corda de baixo de diferença. Se afinar igual ao violão, você toca igual ao violão, o cavaquinho aqui. Ah, tá. Se afinar igual ao violão. Mas é bom essa didática, porque quem está assistindo tem muitos adolescentes, muitas crianças que querem iniciar. E aí isso aqui é uma aula, gente. Isso aqui é uma enciclopédia que o que eles têm para contar, e isso aí incentiva muito todo mundo. Se afinar esse instrumento aqui, com essa dessa não, essa ele vai falar daqui a pouco. Essa é a viola de 10 cordas. Se você afinar isso aqui igual o violão, que o violão tem, no caso de 6, fica Mi, Si, Sol, Ré. Então, afinal do cavaquinho Mi, Si, Sol, Ré, toca como se fosse um violão. Ah, isso aí, tá vendo? É informativo. Isso esquecendo que vai faltar 2 cordas em cima, mas não tem problema, né? Só tem 4. Mas a sequência é a mesma. Exatamente. Então tá. E Aí eu entrei no grupo. Aliás, o que eu queria lembrar era a afinação normal que a gente toca mais no cavaquinho. É Ré, Sol, Si, Ré. Ré, Sol, não, Ré, Si, Sol, Ré, aliás. Ré, Si, Sol, Ré. Tá. De baixo pra cima. Tá bom. Aqui, ó. Ré, Si, Sol, Ré. Tá. Essa é a mais conhecida, mais usada, né? E vamos supor, a mais chama universal, mais usada e tal. Do cavaquinho. Aí eu tocava, Aí começou a tocar me deram esse desafio de tocar nesse caso sério, que era o Lelo e o Wagninho. E aí tinha mais, tinha o Kiko, que também tinha tubador nesse grupo, que era da Moracé, ele vinha, nós ensaiavam. Mas em pouco tempo, aí foi aparecendo, né? Olha os amigos que foram aparecendo. O Alex,
chamaram o Alex. O Alex já começou com o pandeiro. O Alex Gil. Ele também tem história, ele vai contar a história de. Olha que eles vão estar aqui. Alex toca desde criança, mas sempre pandeiro. Aí, eu ia brincar, ia falar, ele toca desde pequenininho, mas ele continua pequenininho. Cresceu um pouco. Um beijo, Alex. Cresceu um pouco para os lados, como eu aqui, mas. O coração é grande. Isso que é Um importante. beijão, meu irmão, Alex. Ele no pandeiro, no caso, sério. Aí chamamos o Regis, que é um guitarrista da Bertioga, que aí ele era até legal porque tinha música, que ele pegava a guitarra, tocava guitarra no pagode, que chama swing ou pagode. E tinha música que ele tocava no violão. O Romão acho que chegou a ver esse grupo também, caso sério. Tinha Toca do Japa lá, fazíamos baile lá, tocamos muito aqui na Bertioga, do Guarujá, Santos, a Barra do Una, aqui Litoral Norte, que em Bertioga, nessa época passada, só tinha 3 grupos. Na época do Quinta Essência, só tinha um grupo chamado Nosso Quinta Essência e o outro chamado Recordação. Recordação era Nostalgia. Nostalgia não, vamos falar, eles faziam com vocês que o Entre Parentes, famoso Entre Parentes, toca de tudo. É como se fosse, é banda de baile, né? Banda de baile, bolero, e muito bom. Que legal. Tem até sax, que nem como o de vocês, tem sax. E o dia completo, grupo completo, né? A minha saxofonista me abandonou, casou e foi embora, mas estamos aí, Um rapaziada aí, um abraço pro Xim, era do senhor chamado que foi vereador na cidade aqui, Sérgio Pastore, muito querido na cidade, Sérgio Pastore, o pessoal, né? E só tinha 3 grupos. Nós, o Quinta Essência, eles, e um grupo que era daqui, mas tocava em São Paulo, que era o Garagem 1000. Garagem 1000 era uma banda que era daqui e tocava em São Paulo, tocava de tudo também. Inclusive eu fiz alguns freelance com eles de sertanejo ainda. Olha que legal. Num lugar chamado Mansão dos Nobres, no Ipiranga. Tá. No Ipiranga tinha uma casa de show chamada Mansão dos Nobres. Meu primo Gilberto era dessa banda. Gilberto, Ciel, na época era Gibinha e Gibão. Gibinha guitarra, meu primo Gilberto baixo e o Gibão. Gibão não, desculpa. Gibinha, isso, da guitarra, meu primo Gilberto, que era o Gibão, que ele era mais alto, o Gibão era ele, no baixo, e o ED no teclado. E aí me chamaram para fazer um freelance. Então, aí nesses intervalos todos, que eu já estou aqui em 98, no caso sério, com o grupo Quem Dera Fosse Banda, um fato engraçado, fui acompanhar os nossos grupos, né? Dr. Miguel Gildásio, Quem Dera Fosse Banda, e tinha o João Marques. Quem que veio tocar na cidade no circo? O finado, falecido Genival Lacerda. Nossa, eu adorava ele. Genival Lacerda. Ela deu rádio e não me disse nada. Exatamente. E eu que a barriga dança da barriguinha. Eu era jovem, mas já conhecia. Quem não conhece Não era da minha época, a gente só tem 25 anos. Quem não conhece Severina Chique, comprou uma boutique. Para a vida melhorar? Aquelas modas dele lá. Que legal, e era um... Aí ele chegou para o Dr. Miguel, que era o da aparelhagem, e o dono da banda, das bandas lá, o dono não, é o responsável, né? Pega muito pra cima. Ele chegou no Dr. Miguel, tem algum rapaz que toca contrabaixo na banda de vocês? Aí o Miguel falou, tem aquele garoto ali. Aí ele falou, menino, vamos ali na sala comigo ali, no camarim, lá no meu camarim. Pega o violão aí. Aí eu peguei, o maior prazer, né? Eu conhecia ele só pela televisão. Tô no camarim e ele pedindo pra mim fazer faz dó maior. Legal. Faz mi maior aí. Aí pediu umas notas pra mim e começou a cantar lá. Boutique. Quem não conhece, Severina. Isso aí, algumas outras. Cantou 2 pedaços dois flashes de música lá, 2 pedaços. E falou, tá bom, garoto, você vai entrar no palco comigo. Legal. Porque. No circo. O baixista dele estava descendo a Serra de Mogi. E naquele tempo já tinha o celular de tijolão. Era os tijolão de celular. Né? Pesados os bichinhos.
e ligaram pra cá falando, ó, a Brasília amarela dele quebrou aqui na Sé aqui. E era verdade esse negócio de Brasília amarela. Até o baixista dele estava descendo de Brasília. Quebrou aqui na Sé, aí eu substituí. Então eu toquei, né? Minha esposa aí vai dar risada, porque ela sempre fala que eu gosto. Toquei com o Genival Lacerda. Mas foi verdade, né? Toquei um dia num circo com ele, mas toquei. Não interessa, você tocou e pronto. Exatamente. E aí foi indo. Foi indo. Nesse grupo que eu já estava falando do Alex, que era o Caso Sério. Enfim, começamos a ensaiar. Tinha um futebol society lá próximo de onde o Romão morava ali, no Vista Linda, que era do Orelha. Toda vez que a gente ensaiar, esse cara que me chamou pro grupo não aparecia. Sempre tem, né? O Wagninho, que ele era do Surdão. E foi. Aí já estava o grupo formado, só que nós sabíamos onde ele estava. Estava jogando bola lá no Society. Né? Os amigos esperando. Né, Wagninho? E aí, sacanagem. Um certo dia, já estava eu, e a gente entrando, o Rodrigo também entrou no grupo, o Regis, o Alex. Nós saímos do ensaio, vamos lá, ver que o Wagninho vai escolher. Ou vai querer escolher o futebol, ou aí ele ficou pelo futebol. Mas, enfim, se ele escolhesse pelo grupo, o grupo ia ter tinha uma palavra que é chata, mas ia limar ele, porque já tinha outro no lugar. Ele tocava muito bem, toca muito bem, é que já tinha outro. Porque quando começa a faltar, a gente já fica de olho em outras pessoas, né? Então, e o medo de repente, você tem um evento, um compromisso e a pessoa não aparece. Aí o cantor também, que foi o Wagner me chamar, que é o Lelinho, também não começou a ter um problema assim, a esposa dele queria um relacionamento mais sério, ele estava tocando com a gente e surgiu meio que ciúmes, ele era novinho também. Porque é difícil hoje em dia, naquela época, né? Mas hoje em dia ainda é difícil as pessoas se relacionarem com quem toca na noite, né? Exatamente. Porque não é todo mundo que compreende, não é todos os homens que compreendem quando a mulher é musicista e toca, e vice-versa, né? Exatamente. As mulheres tocarem, os maridos, os namorados tocarem e aí aceitar numa boa, assim, não é fácil não. Aí eu só quase finalizando já, chegando até da Antiga Show, já está perto já. A Antiga Show é o que nós estamos hoje, né? Antiga Show é meu. Antiga Show, que você sempre está junto com a gente. Até onde chegamos aqui no Velha Guarda. Estou falando desde bebê até a Velha Guarda. Eu digo que é os jovens de ontem. Nós somos os jovens de nosso amado e querido Laranjinha, né? Nosso mestre, diretor, presidente, o Herbert, doutor do xadrez, e assim por diante, a galera toda, né, enfim. E aí o cantor do grupo teve que sair. Aí uma conversa daqui, conversa dali, vou falar numa pessoa agora que está bem influente na cidade agora, hoje em dia. Por momento político, mas ele sempre cantou, sempre cantará, e a vida dele é música. Quem gosta, gosta. É um cantor chamado Rômulo Prates, Rominho. É um apresentador de shows aí. Rominho, e ele canta. É amigo nosso. Ele canta por aí na Bertioga fora. Toca, o Rodrigo faz baixo na banda pra ele e tal. E aí foi uma história engraçada. Eu tinha um carro, um mini carro chamado Gurgel. Nossa, Gurgel. BR-800. Um negocinho pequenininho assim, de fibra, um jipinho pequeno, BR-800 azul. Hã? Não entendi. Cabia dentro daquele carro, hein? Olha, me ajuda aí. Pelo amor de Deus, eu já tive 69 quilos. É o BR. E vou voltar, eu tô nos 3 dígitos, mas tô voltando com fé em Deus. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O seu exemplo, gente, por favor, né? Que orgulho de tudo isso. Ela se sente bem. Acabou. Tô me achando com 20 anos. Então, ela é muito humilde, podia retribuir todos os bullying
que sofreu, mas não é o caso. É isso aí, ó. Ele tá fazendo bullying comigo, eu tô brincando. Não, mas é que ele quis dizer assim, como é que cabia São Paulo dentro de Bertioga? Não, mas se ele estiver falando do que eu tô pensando, do Gurgelzinho BR 800? Desse tamanho. Exatamente. Exatamente, mas eu era bombeiro. Era sarado, quer dizer, bombeiro sarado é só em novela. Bombeiro sarado é só em novela. A realidade é outra. A realidade é outra. As barriguinhas de chope. Exatamente, brincadeira, os bombeiros aí que são os guerreiros. Os que praticam realmente esporte, os tanquinhos da vida aí. Meus amigos, né? E sim, enfim, nós estamos falando de música aqui. E aí eu fui buscar o Rômulo. Eu fui buscar o Rômulo em Mogi, que ele morava em Mogi. E aí ele fez 2, 3 ensaios aqui, aí ele falou, ó, tem um amigo nosso que ele falou assim, ó, não você, chama-se Douglão. Um abraço, Douglas. Em Bertioga o apelido dele é Douglas do PT. Ele é até hoje, mas é um querido da cidade. Conhece Douglas? Douglão, Douglas, um abraço pra você, Douglas. E o Douglas falou assim, gente, vocês querem que eu seja o empresário de vocês, porque ele que fazia de tudo, desde arrumar, nós tínhamos uniforme na Caso Sério, tinha roupa, hoje vocês vão tocar com essa roupa, hoje vocês vão tocar com essa, ele que ajeitava tudo, não, cada um tinha a sua, mas ele ajeitava as roupas, ele falou, eu não posso ser empresário de vocês, porque empresário tem que ter dinheiro, e eu não tenho dinheiro, então vocês me chamam, pode chamar de gerente, eu sou gerente do grupo de vocês. Foi até bonita, né, essa palavra e a humildade dele, né? Falou, eu não tenho dinheiro para ser um empresário de banda, mas estou junto com vocês, porque daí eu gerencio ainda ele arrumava show, arrumou o carro, a van que levava a gente, as roupas que a gente ia tocar. Legal, legal. Gostosa essa época, os ensaios era no fundo da casa dele, fazia aqueles lanches todos lá, aqueles hot dog da vida, aqueles lanchão lá pra galera. E tivemos uma fatalidade agora há pouco tempo. O baterista da banda era um garoto da Bertioga muito querido, chamado Beto Esquina. Ele teve um problema, né, de musculatura, um problema sério, e ficou acamado. Ele era baterista. Inclusive, depois que esse grupo veio a parar, ele chegou a tocar no Peixe Elétrico, conhecido. Peixe Elétrico é a banda de forró universitário, isso. E Peixe Elétrico e uma banda, não era bom, enfim, depois eu lembro aqui. Mas o Beto Esquina veio a falecer, né? Agora há pouco tempo. E ele que era o nosso baterista da época. Então, o Jason vinha do Guarujá, que era tecladista. Nós éramos em 8 na banda. 8 na banda, com o Jason, o Rodrigo baixo e tal. Enfim, né? E tocava nesse litoral todo. E surgiu a oportunidade nós ganhamos um festival em Santos, ficamos em segundo colocado, chamado Bar do 3. 3 é porque é no canal 3, que é na Washington Luiz em Santos, e tinha um lugar chamado Bar do 3. Fomos injustiçados, era para ficar em primeiro lugar. Teve um grupo lá que houve alguma coisa que houve lá de diferente, que não está ao nosso alcance de saber. Tem umas coisas assim que acontecem mesmo, né? E deram o segundo colocado pra gente. Isso rendeu um CD demo. CD demo. Demonstração. CD demo não é de demônio, não. Pra quem não conhece. CD que nem o Vini quando era pequenininho, só pra. Ele, a primeira vez que ele viu um vinil, ele falou assim pra mim: nossa, mamãe, que CDzão. Pequenininho, ele achou que o Nossa vinil senhora, que me perdoe, falando essas coisinhas aqui de demo e tal, mas é demonstração. Demonstração, sim. CD demo, não te cortando porque Não, mas então, aí, a molecada hoje em dia, muitos nem sabem o que é. O Rômulo foi para estúdios em São Paulo e gravou, muito bem gravada a música que nós cantamos e outra música. E aí nós já tínhamos um material para trabalho.
se apresentar em alguma rádio, mostrar o nosso trabalho e tal, fazer um release, né? Um release já de todo, da banda toda e apresentar. Aí o pessoal falou, o pessoal do grupo, só eu que tinha emprego fixo, né? Inclusive a banda foi registrada lá no ECAD com o meu CPF, Você ficou responsável por tudo. com o meu CPF e tal, porque era tudo, foi na época inclusive Tudo documentadinho, tudo bonitinho. pra botar, pra ter... E tinha também a ordem dos músicos, né? Exatamente. Que eles pegavam no pé da gente. Nossa, se você não tivesse em dia, você tava lascado. Pra apresentar essa banda e esse trabalho, eles falavam que tinha que ter no mínimo 3 músicos com carteira de músicos profissionais. Da ordem dos músicos. Foi que na época que a gente em Bertioga não exigia isso. Mas em outros lugares. Se eles chegassem, se os delegados chegassem e pedissem pra gente a documentação, a gente não tivesse carteira de ordem. Então, tinha que estar, né, em vigência aí, não sei, mas não é tão rigoroso que nem era há um tempo atrás. Antigamente, se chegasse num evento e pedisse a carteira e a gente não tivesse, não tocava, de jeito nenhum. Parava na hora. Exatamente. Né? Em São Paulo ainda tem isso. Em Santos falavam para nós que tinha, mas como nós em Santos foi mais participação em festivais. E não, tinha muitos festivais naquela época, né? Mas agora tem uma coisa, uma dúvida aqui na minha mente. E os artistas de rua? Os artistas que ficam tocando nas praças, que acontece muito em São Paulo, né? Como funciona? Metrô. então, Como funciona isso? Porque se tem essa fiscalização, por exemplo, dos músicos que tocam nas noites e coisa assim, como que faz os meninos que tocam? Aí fica difícil. Porque tem que ter condições. Pelo que eu sabia, acho que é mais para local fechado, que para fins de documentação, para contrato, essas coisas aí e tal, tem que ter os músicos, que nem eu fui registrar a banda no nosso nome lá, tinha que ter 3 músicos com carteira de música. Foi aonde que vai o Darinho, o Rodrigo e o Rominho. O Rominho era o cantor. E aí, não, aliás, o Beto Esquina. O Rominho acho que já tinha ou ia tirar depois. Aí fomos em 3. Eu, Rodrigo e o final do Beto Esquina. Fomos num carro para São Paulo. Se eu não me engano, acho que é Barra Funda. É uma praça lá, não lembro, acho que é Barra Funda. Que tem onde que sobe lá e faz o teste, né? Eles mandam você tocar uma música inteira. Tinha teste pra fazer, não era assim simples. Te avaliam. Não era chegar dizendo sou músico. Não colava não. E depois paga a taxa, que eles vão realmente estão mais interessados na taxa do que te dar carteira de músico. Não, ainda tinha o lance da carteira provisória. Você tinha um período com aquela carteira provisória para depois pegar a carteira que era azul. Exatamente. E depois, se quiser continuar. Era tão chique quem tinha aquela carteira, nossa. Tem que sempre ter o prazo para renovação, é válido até tal data. Tem que renovar e tal. Exatamente. Papagaiado, só que benefício isso que é bom. Isso nada mais é uma faturadinha. Porque que benefício que a gente tinha com aquilo? Eles só exigiam, mas aí benefício que é bom. Não te dava nada de retorno. Retorno. Nada. Então, Romão, deixa eu já terminar a minha parte aqui, que você já começa do teu zero. Então, aí eu falando do Robinho, quando fui buscar ele lá em Mogi, aí ele veio morar em Bertioga. Eu falei, ô Robinho, foi eu que trouxe você pra Bertioga, veio casar com a ex, né? Enfim, é outra coisa. A Andréia teve várias situações de música com ele, que ele toca com várias bandas, né? Toca. Ele é bem requistado. E eu que trouxe ele pra Bertioga, nesse Gugel que foi engraçado, aonde que vai entrar o que ele tá falando aí. Como é que você coube nesse Gugel? Ainda trouxe mais gente dentro dele. O Rominho e a mudança dele. A cama. Só que a mudança dele era o seguinte: era um lençol branco, para não falar uma trouxa de roupa. Um lençol branco com toda a roupa. Ele falou, vambora. Deu tchau pro irmão dele lá, colocou tudo dentro daquele lençol branco, daquela trouxa de roupa. Pegou a cama dele, desmontou, enfiamos no Gugel e descemos a serra. Aí foi morar lá
um tempo com o Doglão, que era o gerente da banda, cedeu um espaço para ele morar e eles rachavam o aluguel, né? O grupo até tinha condições de pagar aluguel e tudo mais, certo? E isso aí foi basicamente a banda Caso Sério, que perdurou assim uns 4 anos, de 98 a 2002. Mas rendeu muitos frutos, foi a banda mais profissional que eu toquei, que já entrou o Rodrigo, que maestro, Beto Esquina, professor de música, Regis, professor de música, e aí onde que eu fui para Santos, tive que aprender cavaquinho por partituras. Cavaquinho aí, fiquei numa escola de música chamada Antônio Vivaldi por 8 meses. Aprendi solos, tirar solo de chorinho e assim por diante, para aperfeiçoar no cavaco, né? Para poder tocar nesse grupo. E já estamos. Eu estou finalizando aqui já. Não, de boa, vai. De boa? Pode ir. Pode ir. Foi editar também, aí não, já está gravado aqui. Já tá gravado. Então é o seguinte, onde que eu estava mesmo? Falando do caso sério. Caso sério. Depois do caso sério, você montou o da antiga. Então, aí fica uns 2 anos sem tocar assim, só com brincadeira, né? Em família, festinha e tal. E aí surgiu a oportunidade de montar surgiu a oportunidade que eu conheci o Leonel, que é o nosso amigo. My friend. My friend. Que tá sumido, mas já tá de volta, se Deus quiser. Nosso querido amigo. Teve um pequeno probleminha de saúde, mas já logo tá conosco. Ele tá aqui do lado, aqui no Ararema, com a esposa cuidando. Em recuperação, mas já sarou, já tá bem. Trocou a cervejinha pela água e. É a vida que segue. Tá certo. E aí montou. E aí montou-se o da Antiga Show. Que aí era My Friend, você, Alex Gilson. Carioca. O Carioca, é verdade, Carioca. Gilson. E no começo do da Antiga Show também foi um fato engraçado como apareceu esse nome. Uma mulher me procurou, tinha uma hamburgueria aqui no Indaiá. Ela abriu uma hamburgueria, não recordo o nome dela, aqui no Indaiá. Ela falou, vou fazer todas as primeiras quartas do mês, à noite, vou fazer uma feijoada e queria um grupo de samba para tocar lá. E o nome da hamburgueria dela era Hamburgueria Show de Bola. Show de bola. E aí, ele lembra nome e data, tudo, né? Essa hamburgueria, ele conheceu essa hamburgueria Show de Bola no final da Anchieta, à direita. Tá até hoje, depois da favelinha de Indaiá, à direita, à esquerda. Daqui para Indaiá, à esquerda. Né? Enfim. Aí um rapaz de jornal apareceu no jornal, não lembro o nome do rapaz, mas é um bem fortão, nosso amigo lá, do Folha News, se eu não me engano. Folha News do Bertioga. Posso fazer uma entrevista com vocês? Que vocês começaram a tocar aqui, tá bombando a casa e tal. Eu queria fazer um quadrinho. Como que é o nome do grupo? Aí e lá nesse local só tinha eu e o Maifrey, que tinham finado Tunicão, que era um senhor que tocava surdão. Ele conheceu o Tunicão, surdão, que tocava surdo. Ele tocava timba de mão, mas depois ele passou pro surdo. Tunicão, que era um senhor bem idoso, tocava com a gente, veio a falecer depois. O Queixada no pandeiro, Queixada também, vocês já ouviram falar? Queixada, que é o nome do Queixada o apelido dele, para quem conhece ele em Santos, Mimi, Altemir, o nosso amigo Altemir Queixada. Então, esse grupo ele toca muito bem, Queixada. Toca pandeiro, percussionista de primeira. Pra chorinho, pagode, samba. Que legal. Já é idoso. Então, aí nesse grupo lá, tocava o finado
Tunicão, já falei o nome. E eu tocava já cavaco. E um amigo meu da Boracé, chamado Celsão do violão, que já veio a falecer agora há pouco tempo, que era um amigo que tinha lá no canto de Itaguá, Boracé, e ele que tocava com a gente ali. Aí se o rapaz do jornal reuniu a gente no canto, posso fazer entrevista com vocês, perguntar alguma coisa e vou jogar. Como que é o nome do grupo aí? Ele falou, ó, nós estamos tocando aqui, mas não temos nome ainda. Como é que é o nome da casa aqui? Aí a mulher, a hamburgueria Show de Bola. E falou, então, da Antiga Show. Aí nasceu uma da Antiga Show. Nasceu da Antiga Show. E Já aí, foi a partir daí que eu conheci também. exatamente. Do Indaiá, aí em seguida, logo em seguida, eu já frequentava o bar do Ney, como fui uma década, umas 2 décadas atrás, cheguei a ser peixeiro no bar do Ney. Olha eu só! Eu vendia peixe. Essa história de peixe vai render. Eu vendia peixe, o Ney falava, vem pra cá sexta-feira, vende teu peixe e já fica conversando aí, né? Eu vou sonhar com peixe. Não, eu vou. Aí vendia meu peixe lá, chegava em casa daquele jeito, zuzo bem, jogava o dinheiro assim, a mulher, tá aí, tá. Tudo ótimo. Mas ela ficava contente e triste, porque. Ô Mara, desculpa aí, mas é realidade. Nossa, Tá contando a verdade, fala, não tô contando mentira. É. Eu jogava o dinheiro aí e falava assim, ó, hoje não deu nem pra me divertir. Hoje não deu nem pra me divertir, mas trabalhei tanto. Ai, caramba. Então aí o Ney chamou, nesses amizade com o Ney, que chamou o Bar do Caipira, né? Um abraço pro Ney. Abraço, Ney querido. E todos nós sempre. Nossa, super bem recebidos. O Ney é muito querido. Caipiras Bar, né? Caipiras Bar. É o Ney de Itaiaçupeba, que nós do lado. Irmão do Maurício de Souza, nosso camarada Maurício de Souza. Um abraço para vocês. E tocamos no Ney por uns 4 anos também. Legal. Por uns 4 anos também. E vocês, que eu me recordo, não perdiam um show nosso, que a gente fazia. E comecei a jogar vocês na rede social. O convite já era. Já jogava nós na rede social. Por tabela. Eu não via vocês na rede social, mas aí eu comecei, eu ia, gravava e filmava. Exatamente. Quando a Lu Brasil aparecia, ó, não vai embora não, que você vai cantar uma aí. Uma dúzia. De uma virava uma dúzia. E quando a gente não tá tocando, a gente não tá trabalhando, a gente tem que prestigiar os amigos, né? Exatamente. E assim vai. E tô com saudade. E agora nós temos nossa velha guarda, né? Bisneto de Cacique. Mas a gente tem que botar pra quebrar aí e fazer muitos shows. Então, exatamente. Né? Fazer muitos shows. E finalizando a minha parte aqui para o Romão poder falar, uns 15 minutos pelo menos, eu já tô há 1 hora aqui já desgastando o ouvido dos ouvintes aí. Um abraço a todos, né? Finalizando a minha fala aqui, nós paramos no Ney por intermédio da Covid. A Covid chegou, parou-se tudo, no comércio, música. A vida do ser humano, né? Exatamente. Infelizmente. Perdemos muita gente querida, mas estamos aí agora firme e forte para retomar. Voltou devagar, aí o Ney estava reestruturando o bar, reformando tudo lá, como vocês viram, né? Agora que ele tá acabando a reforma lá. Espero que ele volte de novo, porque som gostoso que tem lá. E Bertioga precisa. Pelo que ele falava pra gente, que ele estava reformando para vender o comércio. Vende mas nada, a gente não deixa não. Nós vamos tocar muito lá ainda. Amém. Com ele lá. Amém. E aí daqui para cá eu posso contar os dias que eu toquei nós tocamos no Caravelas uma vez, tocamos lá aqui no escola, na Vistalina, onde que a tua amiga, como é que é o nome dela, Vistalina, tocamos lá, tinha uma casa de show ali que era do Nunes. Como que era o nome da casa lá? Bom, toquei lá na Caravela, toquei nessa casa de show. Tocamos lá no Golds Plan. Não, com o da Antiga. Da Antiga, tá. Com o da Antiga. O Golds Plan já é agora. Então aí, agora a Lu tá me lembrando aqui. Ainda tem o velha guarda do Bisneto. Que nós montaram. Muita honra. Montaram o Laranjinha, montou, o Herbert, né? O Herbert, presidente, e a Jacira, nossa vice-presidente da Velha Guarda. Exatamente. Que vai estar aqui alguns dias, semana que vem ela vai estar aqui conosco.
Um abraço a todos, né? Beijo. E daí pra cá nós tocamos. Aí já tocamos lá no Goldsplan. Começamos lá, né? É ali na escola, que teve lá no ginásio. José de Oliveira, ginásio José de Oliveira, que foi muito boa a festa. Verdade. Né? E estamos indo aí. No carnaval não teve, mas nós fizemos uma confraternização para arrecadação de alimentos e roupas. Para ajudar nossos irmãos, né? Não teve carnaval, mas teve. Trabalhamos de outras formas. Exatamente, foi trabalhado de outras formas e fizemos lá alguma. Tem que ajudar, né? Para ajudar o povão aí. E aí chegamos até aqui, né, firme e forte. Aí eu aprendi nessa brincadeira, acabei aprendendo a tocar violão, contrabaixo e cavaquinho. Ali de instrumento de sopro, que é a corneta, que eu já falei. E assim por diante. Romão, meu querido, me fala de você um pouquinho. Um instrumento muito legal de sopro também, que eu curto bastante, é o sax. É o instrumento que minha irmã toca e meu sobrinho Magno Capelosa toca também. Magno. Toca. A Betson, que está em Marília, vai nos assistir. Então, você começou a tocar? A minha história da música é bem engraçada, né? Eu sempre fui apaixonado por bateria. Brasil, baterista. Inclusive eu admiro muito o nosso amigo ali, que vive tocando por aí, para todo lado eu vejo ele tocando. Isso é muito legal. Começou a tocar comigo, ele tinha 7 anos. Então a bateria sempre foi o meu sonho de consumo, bateria. Porém, como eu não tenho recursos... Não tinha na época? Para comprar a bateria... É um instrumento meio caro, né? Caro. São 2 instrumentos caríssimos, a bateria e sanfona. E o acordeão, né? Então, aí eu ganhei um violão do meu amigo Valdevir. Um amigo... Não, ganhei não, na verdade ele me vendeu bem baratinho e vendeu pra mim esse violãozinho. Até sempre então... tem uns anjos que aparecem na vida da gente que dá um pontapé inicial, né? Porque uma ocasião eu comprei uma guitarra, aí eu falei, vou aprender a tocar esse trem aqui. Mas como a guitarra, você tem que ligar ela. Ela não toca por si só, tem que ter pedaleira, tem conclusão, que ter caixa. A menina ficava em cima do guarda-roupa, pronto. Porque tocar aí a gente não ouviu o som, então não tocava. Aí eu seco, né? Eu conheci Valdevir, que é amigo de trabalho, e ele me vendeu um violão bem baratinho, um violãozinho legal. Eu falei, é nesse que eu vou. Aí fiz que nem o Darinho falou, na parte de cifras, né? Fui naquele lá, nos livrinhos. Os livrinhos de antigamente, parecia um gibizinho assim. E por incrível que pareça, a primeira música que eu toquei não foi moda de viola. Não? Não foi. Que gostava? Foi uma música de... Eu sempre gostei de Raul Seixas. Que Cowboy Fora da Lei. Eu toquei no violão. E olha que Cowboy Fora da Lei, ela não é uma música tão simples. Ela tem notas, né? Tem um monte de nota menor e coisa e tal. E eu aprendi a tocar aquela música. Porque normalmente todo mundo que começa a tocar, aprende a tocar aquelas músicas que tem 2, 3 posições só, né? No violão. E eu ficava mexendo com aquele trem o tempo todo. E eu aprendi a tocar a Cowboy Fora da Lei. Dali pra frente eu comecei a desenrolar aos poucos. Pra não dizer que eu não fui na escola de música, eu conheci o professor Rodolfo. Você conhece também? Conheço. O Rodolfo me deu aula. Excelente músico, né? Isso, completo também. Completo. E ele me deu aula por 1 ano de violão. Porque assim, eu tocava, mas eu não sabia o que era nota. Assim, pra mim. Que nota é essa aí? Eu não sabia. Era músico só de ouvido. Então eu não conhecia a nota. Então eu fui lá para me aprender que as notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E aí depois foi onde eu conheci o meu amigo Paulino. Aí já foi nos bares da vida. Tô de repente num barzinho, eu vi um senhorzinho lá com uma viola caipira, que nessa aqui. O som é uma delícia. Tocando a viola. E eu encostei perto dele e a gente começou a trocar ideia, onde formamos uma dupla. Foi Paulino e Romão. Ficamos por 12 anos mais ou menos juntos. E por que acabou? Porque ele faleceu. Infelizmente ele faleceu. Aí eu fiquei só. E na época eu tocava o violão, né? Ele fazia viola e eu fazia violão. Você fazia a resposta. Sim, eu tocava o violão e ele tocava viola. Mas eu fiquei muito impressionado com o som da viola. O som é divino. Eu me apaixonei pela viola.
E É único, é único. E ele era muito ciumento, ele não deixava nem eu pegar na viola dele. Às vezes eu pegava. É mal de músico, que a gente não gosta não, que mexa no nosso equipamento. Às vezes eu pegava a viola pra fazer um sonzinho e ele. Toma. Não. Isso é porque você entende, imagina se fosse alguém que não entendesse. Você é do violão. Aí eu fiquei com o violão. Quando ele faleceu, aí eu falei assim, bom, eu vou comprar uma viola pra mim. Comprei uma viola. E nessa eu fui me virando sozinho. Estudando. Uma coisa que é muito importante, que eu acho que todos os músicos fazem, é estar entre músicos. Tipo, eu ia ali pra Mogi, Suzano, eu me encontrava com aquele pessoal dos violeiros, e eu ficava ali olhando aquele tempo todo, olhando aquilo. E quando eu chegava em casa, eu falei assim, eu vou treinar em cima do que eu vi lá. E eu fui. Eu não aprendi muito, eu ainda tô rabiscando as coisas. É uma constante, né? Mas Tá sempre eu aprendendo. tô sempre tentando, tô sempre, né, Estudando. Se estudando. aperfeiçoando. Justamente, porque isso aqui, ó, todo dia é uma coisa diferente. Renova. Como diz Toquinho, é música infinita, e ele estuda 8 horas por dia. Imagina Toquinho, que músico daquela qualidade, estuda Justamente. Meu Deus do céu. 8 horas por dia Então. e a música é infinita. E aí eu fiquei, foram 12 anos junto com o Paulino, a gente fizemos bastante trabalho musical por aí afora, gravamos um CD, que aliás, de boa qualidade até. Uma ocasião nós estávamos na Riviera de São Lourenço, fomos tocar lá no Aras ali da Riviera. E lá nós conhecemos que aliás é meu amigo até hoje, o Expeditão, que aí ele pediu pra mim tocar a música Caboclateiras acho que umas 10 vezes. Meu Deus. É a minha música, porque é a música que minha mãe amava e depois você vai tocá-la pra mim, por favor. Caboclateiras foi umas 10 vezes tocada lá pra ele. Enfim, e dali nasceu uma boa amizade com ele, com a turma toda. Fomos fazer uns shows pra ele lá no Aras dele em São Paulo. E depois fizemos o trabalho do CD também. Mas infelizmente o Paulino faleceu logo depois. Tem mais ou menos aí uns 15 anos que ele faleceu. E eu fiquei solito. Fiquei só. Aí depois desse período você nunca mais arrumou parceiro nenhum, você sempre ficou sozinho. Não, aí sim, aí depois desse período, formamos uma banda pro nome de Banda Fixação. Uma bandinha de forró. Que legal. De forró. Ó, aí era eu, o Luiz, a Aurileia, o meu amigo Silvio Leite. O Silvio, eu, a Aurileia e o Luiz. Eu fazia guitarra, o Luiz fazia a outra guitarra, a Aurileia era vocal e o Silvio Leite era o tecladista. Banda de forró sem teclado não Fizemos funciona, um bom trabalho por aí também, tocamos um tempão, mas aí depois o Luiz casou, aí pronto, acabei ficando sozinho novamente. Novamente fiquei sozinho. E tô até hoje aí, e faço meu trabalho musical, sim, faço. Legal. Não atravesso o trabalho de ninguém, porque eu acho que o sol nasceu para todos. Tipo, falo assim porque nós temos vários músicos de vários segmentos. Tipo, tem o Darinho aqui, que é o samba, o pagode. Temos os meninos que fazem o sertanejo universitário, né? Exatamente. Temos o MPB, todo mundo aí, cada um o som nasceu para todos e cada um caminho. tem seu E eu zelo pela música de raiz, a música sertaneja de raiz, que é primeiro porque eu gosto, entendeu? Eu gosto de fazer isso. E eu não vendo o meu trabalho outra coisa não. Sempre que eu vou fazer, eu falo, trabalho com moda de viola. E tem dado certo, graças a Deus. Tenho feito alguns trabalhos aí. Semana passada mesmo, há 2 semanas. Eu curto pra caramba, eu fico assistindo as suas há 2 semanas postagens. atrás eu fiz ali aqui no Hotel 27. Tem alguns marcados aí pra Quando frente você tiver aí. também, você me passa a sua agenda que eu falo aqui pra galera. Que legal. Porque às vezes a gente não fica nem sabendo, né? Assim, tem que... E Vamos falar e divulgar os amigos. Eu tenho o maior prazer em divulgar os amigos, você sabe. meu irmão também é músico e na época ele fazia... Ele é daqui? É. Quem é seu irmão? O Hélio. Ele era forrozeiro da noite, tocava na noite adoidado por aí afora. Só que teve várias decepções com as pessoas que ele colocava para trabalhar, que acabava deixando na mão, entendeu? E aí ele parou com a música da noitada.
Hoje ele toca, mas não toca na igreja, mas continua tocando do mesmo jeito, Não importa. entendeu? Tá tocando pra Jesus. Meu irmão, isso é importante. então lá na minha casa, quem se inventou de Mas tem musicistas na sua casa Só- ou partiu de você pra frente? foi mim pra frente. Na sua geração pra frente? Isso, aí eu, meu irmão e só. Legal. Atrás não teve nada. Inclusive eu fiz uma música na época, de autoria minha, que eu fiz pro meu parceiro Paulino, quando a gente se encontrou. Essa música eu nem coloquei no CD, que aliás eu me arrependo de não ter Tu colocado. vai tocar agora pra nós? Eu toco. Até me arrependi de não ter colocado, né? Porque aí quando eu fui fazer lá o trabalho musical lá no estúdio, a pessoa que me atendeu lá falou, essa música, esse negócio de homenagear pessoas, isso não funciona. Lógico que funciona. Isso aí não tá por fora, esse CD. E eu não entendia muito, né, do assunto. Aí eu fui na conversa dele e não gravei. Eu devia Às ter vezes gravado. a gente deixa o empresário, deixa essa galera tomar Não conta da gravar, vida da né? gente e a gente não faz aquilo que a gente quer, né? E tem mais um porém, né? A música, quem trabalha com a música sabe que existe uma falsidade terrível por trás disso tudo. As pessoas puxam o teu tapete É horrível. em várias situações. Entendeu? Então, inclusive nessa gravação aqui, porra, eu quando nós fizemos, pagamos caro na época, há 15 anos atrás, foram R$22 mil na época. Nossa, muito Uma dinheiro. fortuna. E que o cara que fez o trabalho falou assim que ia levar nós lá na época que tinha Inesita Barroso ainda, Nossa. ou que ia gostoso. levar, coisa e tal, não Só, fez nada disso. só prometeu, né? Promessa. Então é uma coisa que me deixou Chateado. muito decepcionado com um bocado de coisa. Conheci várias pessoas da linha musical, artista famosos, tipo o Joel Marques, que é o autor da música No Dia Que Sai de Casa, lá do Zezé de Camargo. Estivemos com eles, vários cantores aí, entendeu? Mas ficou nessa mesmo. Mas uma coisa eu digo pra você, graças a Deus, esse trabalho de CD que nós fizemos, pra mim não quer dizer muita coisa não, mas meu amigo Paulino, que faleceu, pra ele foi um sonho realizado. Era o sonho Que dele. bacana, isso é muito importante. Então, e aí assim caminha a humanidade. Eu toco até hoje, faço meus sonzinhos por aí. Todo dia eu tô tocando, todo dia eu pego na viola. Todo Eu dia sei, eu vejo as suas eu faço postagens. os meus videozinhos lá, mando lá pro YouTube. alguma Legal. coisa. Isso é importante. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, ó. Eu sou uma pessoa muito agregadora, acho que vocês perceberam. Eu sempre prestigio os amigos, eu quero trazer os amigos, porque eu acho que aqui em Bertioga tem muito produto bom. Tem sim. Muito produto bom. Então, nós temos que valorizar os nossos. Não que os de fora não mereçam, não é isso. Não é isso. Pelo amor de Deus, eu acho que o sol nasceu para todos. Mas eu acho que primeiro, se os amigos não prestigiarem os amigos, como é que vai ser? Então eu acho que a gente tem sim que valorizar, tem que prestigiar, tem que dar voz. O microfone vai estar sempre aberto para vocês. E tem uma coisa que eu tenho assim, um respeito muito grande com os músicos regional, que temos aí esse mesmo que ele falou, o Rominho, que já está há um tempo Na caminhada? né? Tá na correria danada aí, o Rominho, temos o Lucas Camargo, e os outros que fazem música universitária aí, tocam na cidade, direto e reto. Então eu acho legal isso, é bacana. E aquele canto no centro da cidade ali ficou bacana, viu? Ficou bom. Ficou dividido ali, cada lugar que você vai ali tem uma música diferente. Tem um MPB, tem um sambinha, tem ficou muito legal, sertanejo, muito bacana. ficou legal. Bacana. E, por favor, Cabocla Tereza? Caboclinha Tereza? Não, você vai tocar primeiro o seu amigo. Cadê que você gravou? Você gravou e não ia gravar. Você ia fazer homenagem, como ele chamava? Paulino. Paulino. Essa daí era a homenagem que ele fez pro Paulinho. Pelas ruas da cidade, um certo dia apareceu um senhor de classe humilde, e então me aproximei. Ele tocava viola, por isso me encantei com as modas sertanejas que eu nunca esqueci. Logo perguntei seu nome e ele me respondeu:
O meu nome é Paulino, então diga logo o seu. Antes de falar meu nome, ele já me perguntou: se você toca viola, então quem foi que lhe ensinou? Antes de falar meu nome, ele já me respondeu: o meu nome é Paulino, então diga logo o seu. Antes de falar meu nome, ele já me perguntou: se você toca viola, então quem foi que lhe ensinou? O meu nome é Paulino. A gente esquece, né? Maravilha, hein? Não querendo A verdade, abusar. sério, Música linda, a letra linda. Foi você que fez, compôs? Fui eu que fiz, mas eu não consegui concluir ela. Mas vai concluir. Você vai concluir e vai gravar ela ainda, você vai ver. Amigo, pra mim, pra minha mãezinha, acabou pra Tereza, por favor. Acabou com a Tereza? Puxa aí comigo, companheiro. Vamos, de acabou Vai aí Tereza. comigo? Mi maior. Depois você vai tocar uma, né, do seu, por favor, né? Se você ajudar, não vou. Ah, vá. Você que é meu convidado. né? Buscar lá também. Com declamação ou sem declamação? Ah, Completa. É? por favor, vamos lá. Mi maior. Mãe, de onde você estiver, é pra você, te amo. Obrigada por ter sido minha mãe. Obrigada. Lá no alto da montanha, numa casinha muito estranha, toda feita de sapé. Parei uma noite o cavalo pra modo de 2 estalos que eu ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito e ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Você, Teresa, descansa. Jurei de fazer vingança pra morte do meu amor. Pela récia da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, eu vi uma cabocla no chão e o cabra tinha nas mãos uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tar, desci a montanha abaixo, galopeando aquele macho e o seu doutor fui chamar. Voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais o seu doutor, e topamos um cabra assustado que, chamando nós pro lado, a sua história contou. Há tempo fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe desse lugar, no alto lá da montanha, perto da luz do luar. Vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar. E muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, mas a Teresa doutor, felicidade não quis. No meu sonho neste olhar, paguei caro meu amor, pra morte de outro caboclo, meu rancho ela abandonou.
sangue ferver, jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei e ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é este o fim de um amor. Esta cabocla eu matei, é a minha história do povo. Que coisa linda. Maravilhoso. Essa viola faz a gente chorar e essa música me emociona. E nós vamos terminar por aqui. Um super beijo. Muito obrigada. Obrigada, Darinho. Obrigada, Romão. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Muita luz para todos. Muitas bênçãos. E nós vamos encerrar e vamos findar. Eu já não vou dizer mais nada. Um pouquinho do Darinho tocando o que ele gosta. Por favor. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse tempo que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar.